Fala povo supimpa, tudo beleza? Em instantes vocês ficarão com o programa Lola Talk desta semana, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal caso ainda não seja, também a ativar as notificações e se gostar do programa de hoje não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário abaixo e também compartilhar para que outras pessoas também possam ouvi-lo. Agradecimento especial também aos apoiadores que fazem da existência deste programa possível. Chácara Pomer, Limeira Clube Turismo, Empório Vaz, Editora Sinodal, Veterinária Gabriele Sassi, Inovatec Automecânica, Jog Music, Lar Luterano Belém, Pé Chique Calçados, Visagem Espaço de Beleza e WPC Limeira. Muito obrigado e agora fique com o programa na íntegra. Então, pessoal, a gente está aqui no nosso programa de hoje, nessa quinta-feira. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, né, João? O Jonas. Jonas, ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho como ele é, quem ele é, o que ele faz. E aí a gente vai bater papo. Hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. A intenção desse programa é justamente assim, dar algumas dicas para quem está procurando emprego, de certa forma, para quem está empregado, como trabalhar, como se comportar dentro de uma empresa, dentro do serviço. Enfim, nós vamos bater papo, tá? Jonas. Olá, eu sou o Jonas, né? Tenho 62 anos, tenho 2 filhas, uma esposa maravilhosa, né? E hoje eu me encontro aqui com a maior satisfação de poder compartilhar aqui com a Márcia e com o João, estar aqui junto, nós vamos bater um papo. Vou passar um pouquinho da minha experiência, né, que a gente tem. Não sou um especialista na área, mas a gente tem uma boa caminhada. E os nossos amigos, nossos colegas aí que vai nos ouvir, que aproveita, né, esse tema aí que a gente vai falar, pode até ajudar alguém aí que às vezes nos procurar às vezes aí. Então, tá aí minha gratidão, né, por vocês terem me convidado e estamos aqui, vamos continuar o programa. É isso aí. Jonas, você trabalha onde? Pode falar, pode fazer o merchan da sua empresa aí, pode falar, não tem problema não. Eu sou um estagiário, né, de 42 anos. Olha. Numa empresa chamada Pralana, vindo de uma fábrica centenária que era a Prada, né? Uhum. Hoje, entre a Prada e a Pralana, nós temos por volta de 130 anos. É uma qualidade assim muito famosa no Brasil e no mundo, que nós trabalhamos com as carapuças e é matéria-prima, eu falo cabelo do carneiro, que é o pelo do carneiro que nós fazemos os chapéus, e chapéus Pralanas, onde as pessoas aí nos rodeios, nas grifes, nas novelas, né, principalmente da Rede Globo, é onde nós trabalhamos e bolamos. Eu sou responsável para essa formação desse chapéu de controle de medido, resina, e tudo isso a gente vai deixando aí o perfil da cabeça das pessoas bonitas. Nossa, que legal. Fernando de Sorocaba, por acaso. Sorocaba é freguês? Sim, Fernando de Sorocaba, Daniel. Hoje nós temos a atual famosa Ana Castela. Ana Castela. Né? Toda aquela qualidade, aquelas cores bonitas que vocês veem colorida do chapéu, passou pelas nossas mãos e a gente tem os nossos companheiros de colega de trabalho, que nós estamos dia a dia ali desenvolvendo aquele chapéu. A história vamos dizer assim, desde a indústria Prada, agora até a Pralana, tem uma história muito bonita aqui no município, né? É muito tempo de fábrica e indústria aqui, né? A antiga lá na prefeitura, agora a antiga Prada era lá, né? Uhum. Eu entrei em 1983. Nossa, estava lá ainda. Eu era um Joãozinho da época, né? Novinho, um rapaz novinho, bonitinho. Um Joãozinho, olha lá, é o João, olha lá. E passei 42 anos lá, estou há 42 anos. Entrei um garoto, tive a oportunidade, aproveitei essa oportunidade que o meu supervisor, meu chefe dava na época, né? Formar, estudar e fazer. E aonde eu estou na liderança, aí na liderança com a empresa, estou por volta já de 30 anos direto. É uma vida dedicada a uma empresa, né? Isso hoje em dia no mercado é uma coisa rara, hein? Até aproveitando esse gancho, a gente a empresa, né? Por nós ser uma fábrica artesanal, por a gente estar aplicando a tecnologia nas máquinas, fazendo algumas mudanças, mesmo assim é manual. Né? É um trabalho muito manual que a gente trabalha. Então, é uma dificuldade muito a gente formar, nós chamamos de chapeleiros, pessoas.
E a nossa geração, a minha geração naquela época, era um jovem mais interessado a aprender. Hoje nós não temos essa geração de jovem que quer aprender. Então a indústria ela está preocupada, não só nós da empresa, mas também as outras empresas, como nós fazer essa reposição dessas pessoas. Dessa mão de obra especializada, Essa né? mão de obra especializada, que entende. A minha esposa sabe disso, só de eu colocar a mão, você já sabe que aquilo não está bom, tem que arrumar, tem que fazer. E hoje está difícil, né, encontrar pessoas, por exemplo, o jovem, né, atual, que está dando maior trabalho para a gente, não que isso dá trabalho de trabalhar, mas dizendo assim, de eles entender, ter esse compromisso futuro para frente. Ah, tô entendendo. Essa questão de você. Eu não sei se eu vou usar o termo correto ou não, mas de repente vestir a camisa da empresa ou demonstrar mais interesse ou querer aprender. Como é que é essa situação? Olha, a gente percebe hoje, se nós pegar os anos 60, 70, 80 para trás, o que um pai falava para um filho? Trabalha, né? Sim. Trabalha, vai trabalhar, você tem que ser homem, você tem que trabalhar, tem que se esforçar. E quando você for trabalhar, você mostra vontade, você desempenha, né? Sim. Para que o seu chefe olhe para você e dá valor. Essa lógica mudou um pouco, esse tipo de coisa mudou. Hoje nós temos essas dificuldades, e não estão sendo na classe jovem, não, adultos também, né? Que hoje eles vão não para trabalhar, eles vão para ganhar. As gerações, o perfil das gerações está mudando, né? Mudando. O pessoal muitas vezes. Tudo bem, eu acho que o salário é importante, Sim. isso é subsistência, a gente precisa do salário, mas é aquela coisa de você se dedicar realmente àquilo que você está fazendo, né? Sim. Ter amor Isso. naquilo e querer crescer e aprender mais, né? Porque quando você... Eu digo assim, Márcia, o meu trabalho, eu digo assim para os meus funcionários, nós fazemos 1.200 peças por dia. Por dia? Acabado. É chapéu. No giro da produção, nós trabalhamos em torno de 4 a 5 mil, girando, mas o produto final em torno de 1.000, 1.200, 1.400 chega até sair, tem dia. E eu sempre falo assim, eu faço como se fosse para mim cada unidade. Como se ele fosse para mim. Aí eu pensando nisso, eu faço cada um com qualidade. E aí nasce o amor pelo trabalho, pelo que você faz. Vou dar um exemplo para você, assim, minha esposa, ela fabrica pão. E ela fica assim, empolgada quando sai a qualidade bonita, né? Então, a gente também, quando a gente faz, a produção fica boa, sai bom. E a gente faz aquilo com amor. Aí a liderança, toda a liderança, junto, fica contente. Então, quando não dá certo, aí fica complicado para todo mundo. Mas é que você falou, dedicar amor no que faz. Hoje, a gente não está percebendo mais isso. Portanto, a gente hoje está com a dificuldade... nós temos... Só comigo eu tenho 5 vagas, já faz aí uns 3 a 4 meses. Né? A gente não consegue fazer essa reposição. Por quê? Tanto os adultos, tanto a juventude, não se preocupa em qualificar ou mudar seus perfis também, né? Muitas vezes você tem que se adequar ao perfil de onde você está entrando, sim, né? Sim. Às vezes a pessoa vai, eu quero ser um eletricista, mas ele não tem perfil para ser um eletricista. Aí eu quero ser um mecânico, né? Ele não busca se aperfeiçoar naquilo. A operador de máquina. Então, às vezes, as pessoas chegam lá na empresa, eu quero oportunidade. Mas quando você... Por exemplo, nós temos uma equipe na empresa da RH, onde meus colegas, que eu sou responsável por isso, por fazer a primeira triagem, que tem a psicóloga, tem a pessoa responsável ali, que vai pegar os mais problemas, né? Porque você sabe que hoje o mercado, ele tem bastante gente na rua para trabalhar, mas a escolha também que você tem que fazer é muito grande. Vamos dizer assim, a seleção, a peneira ali, Peneira né? que você tem que fazer. Porque tem pessoas que estão despreparadas para lidar com a situação. Eu digo assim que nós vivemos numa aldeia lá dentro, né? Um lugar fechado, inteiro aldeia, que você tem que ter paciência, você tem que... Não pode ser pessoa expressiva demais, que fala o que quer, tem que respeitar o companheiro, a companheira. Então, você vai passar essas pessoas por uma seleção, ver o perfil das pessoas. Se ela está apta a trabalhar com a gente, não só pela produção, mas para poder lidar também
Com a equipe. Com a porque... equipe, como é que eu vou falar para você? A pessoas estão. É uma equipe junto, às vezes trabalha a equipe de 3, 4 pessoas num ambiente só. E se a pessoa não estiver preparada, é difícil. Né? Porque quando você entra para trabalhar com mais gente, você tem que estar aberto a perceber como é a pessoa, como Sim. ela se relaciona, ah, assim, todas, né, digamos, naquela equipe. Tem dia que você não tá legal, então é o dia que você tem que deixar a pessoa mais quieta, tem dia que você fala mais, tem dia que você fala menos, Isso. enfim, é relacionamento, né, é um grupo. Então, se uma peça ali não caminhar junto, acaba estragando o trabalho de todo mundo naquele ambiente ali, né? E estraga, nós que somos da liderança, a gente sofre muito com isso. Porque você tem que ter um certo equilíbrio, certo controle, né? E as pessoas, às vezes, nem respeitam a liderança. Acho que pode, às vezes. Então, por isso tem essa triagem muito forte que a gente faz, sabe? A pessoa chega assim e fala assim, mas eu preciso de trabalhar. Mas, Márcia, as pessoas esquecem de uma coisa. Ó, os ouvintes que estiverem ouvindo, presta atenção nisso. É. As pessoas precisam, mas quem precisa é a empresa. Se A empresa também precisa do empregado. se a empresa não estiver precisando, ela não contrata ninguém. E eu estou precisando do emprego, eu estou precisando trabalhar. Sim. Só que quem mais precisa é a empresa. As pessoas se invertem, né? Porque nós temos as produções, nós temos as coisas os produtos para fazer. Então a gente precisa daquela mão de obra, né? E às vezes a pessoa inverte a situação. Eu estou aqui porque eu preciso. Você está aqui porque a empresa precisa de você. Ah, tá. Então, entendi agora o que você quis dizer. Muitas vezes, eu tô trabalhando porque eu preciso do emprego. Não, não é bem isso, mas a Não. empresa também precisa de você e que você faça um trabalho legal. Isso. Porque se você não fizer um trabalho legal ali, É. a empresa vai procurar uma outra pessoa. Vai procurar outra pessoa e não dá certo, porque ela acaba desmotivando a outra pessoa também. Né? Ou o resto do pessoal da equipe, Acaba né? também, ela acaba complicando a situação. E a gente também tem que tomar algumas atitudes, né? Com advertência, alguma coisa assim. Então, hoje, nós temos bastante emprego. Não temos mão de obra classificada. Nós temos recebemos na área de liderança, né? Uhum. Porque hoje a juventude está preocupado só com a parte de computador, achar que isso, mas não é bem isso. Só que nós esquecemos que temos faxineiros, nossos zeladores, né? Eu falo assim. Nós esquecemos que temos nossos pedreiros, os motoristas, vários outros que nós vamos indicar que precisamos deles. Sim, porque senão a coisa não anda também, né? Então, a gente não vê uma classe jovem interessada em aprender. Eu sempre falo para as meninas em casa, o que você aprender não é errado, é chato aprender, mas só que no futuro isso vai ser muito bom. Uhum. Porque lá na frente você vai ter tá formada a sua ideia. Mesmo que você não vai fazer aquilo que você está fazendo hoje, vai fazer outra coisa, mas você está preparado para o mercado, né? Agora de pouco nós estamos vendo, né, uma reportagem sobre a qualificação de emprego, né? Da área agora digital, né? Artificial, fala? Como é que fala? Inteligência Artificial, né? Que nossa, tá um sucesso isso aí. Uhum. Mas é só isso que a humanidade precisa? Não, precisa de mais coisa, né? Então a gente está vendo que nós, da empresa onde eu trabalho todos esses anos, cada dia está ficando mais difícil contratar pessoas. Cada dia. Por exemplo, hoje mesmo eu terminei o dia com 5 faltas. Isso atrapalha muito na questão da Muito, produção, muito. vai atravancando todo o processo. Né? Muito, atrapalha muito. Até eu gosto assim, Márcia, de um texto que é esse de Mateus 20, que você deve ter lido, quando Jesus fala que o Senhor tinha uma vinha e foi contratar umas 9, outra ao meio-dia, outras 3, outras 5. E quando Jesus narra o pagamento, ele começa a pagar pelo o último, né? E o primeiro acha que ele vai receber mais do que o último, né? Aí ele questiona o Senhor, mas eu trabalho o dia inteiro, sol quente, escaldante, ele que trabalhou 1 hora só, o dia inteiro eu vou ganhar igual. Aí Jesus fala para assim, nossa, foi o combinado, foi o que eu combinei, foi a moeda de dinheiro que eu combinei. Então, quero dizer com isso, é o compromisso, né, que as pessoas não vê. Quando Jesus fala sobre isso, Jesus se comprometeu
aquele senhor que se comprometeu com os funcionários que contratou e pagou o que falou. E hoje a gente vê uma sociedade, às vezes, que não quer ter esse compromisso mais, né? Ele não quer um compromisso ali com o seu patrão, com o seu encarregado, com o seu chefe. Ele não quer, ele acha que tem que ser daquele jeito que ele quer e aceitar. Então, tá essa dificuldade para nós lidar com essa situação, como a empresa está se preparando para isso, sabe? Esse dia nós estávamos até conversando, como que a empresa vai se comportar, né? E hoje, nós na empresa, como que eu falei para você, que nós temos as máquinas centenárias, muito antiga, que é bem manual, e que onde nossa população de mulher é maior, né, trabalhadora, e a gente está implantando e melhorando os equipamentos para elas assumir o lugar dos homens. Que a mulherada, assim, elas estão desempenhando o trabalho de uma forma mais, Elas têm mais engajada, vamos dizer mais assim. engajada, e elas têm mais responsabilidade. Como mesmo ela tem problema com filho, escola, problema de mulher, mesmo assim, né, elas são mais responsáveis que os homens. Pelo menos comigo, né? A gente vê isso. Então, a gente está apostando nisso, está mexendo, arrumando máquina, melhorando a situação. Se adaptando Se para que adaptando, elas possam trabalhar. Porque às vezes ela não tem a força que tem. Ela não tem a força que tem um homem. Mas se Não. você fazer uma mudança, uma transformação para que fique aquilo fácil, leve, ela faz. E vai até melhor. Né? Portanto, você vê hoje, antigamente, você entrar no supermercado, você via homem trabalhando em caixa. Você não via, né? Não, Hoje hoje tem. tem. Né? Quer dizer, os valores. A sociedade vai se adaptando também, se né? adaptando. Às questões, né? Então a gente vê que não é igual no nosso tempo aqui, que nem aqui, vamos dizer que nosso tempo aqui na região aqui dos Pires, que era formado ali na raça, trabalhar aqui e lutar, os filhos, o pai ensinava, né? O filho fazia aquilo e crescia ali. Às vezes até o filho não gostava da reação do pai, mas ele pegava aquilo com força e fazia com vontade, né? Então ele ajudava os pais, ajudava. Então hoje não. Uma das coisas também que hoje se percebe muito é o perfil do perfil da pessoa que trabalha. Até chegar, sabe por quê? Quando você ia trabalhar, minha mãe, que foi criada pelo meu avô, falava assim, ó, você vai procurar serviço? Você põe a roupa de trabalhador, né? Você põe a calça, sapatão, chapéu, e vai com o estilo de quem quer trabalhar. Chega lá, o cara vai vir trabalhar. Então hoje está diferente. O cidadão chega para trabalhar de calça, de tênis, até de chinela, né? Camiseta, celular na mão. Aí você olha o perfil daquela pessoa, às vezes nem para entrevista fica, porque é difícil, como é que você vai fazer? Então o jovem que está se preparando para entrar no mercado, ou as pessoas que entrar, quer trabalhar, tem serviço, mas põe no seu coração, põe na sua cabeça, fala assim, eu vou pegar esse serviço e vou com garra, né? Vai com uma aparência e quer trabalhar. Então hoje a gente percebe muito isso no contexto do dia a dia, que a gente recebe umas pessoas que não é fácil. Né? Tem umas coisas que eu não posso falar aqui no ar, né? Mas é difícil, né? É difícil. É interessante tudo isso. Mas assim, como eu sou professora aposentada, a gente vê isso já, sei lá, eu tenho uma preocupação lá para o futuro ainda, na questão da educação, sabe? Então, teve muita mudança. Teve coisa boa? Teve, mas teve algumas coisas que também não são assim tão legais. O negócio está ficando muito solto dentro da escola. E ali o que você acaba vendo? As crianças já crescem com aquela coisa assim, que ela não tem aquele compromisso, né? Se eu não estudar direito, eu vou passar direto de ano, né? A minha lição de casa, que minha professora mandou, se der eu faço, se não der, eu dou um jeitinho, sabe? Então, assim, muitas vezes... vai enrolando. E muitas vezes, assim, a gente ali na escola, muitas vezes você não pode... Tenta até cobrar, você tenta passar isso para os pais, mas os pais também não dão aquele apoio que você precisa nesse sentido de você estar cobrando, ensinando o filho e tudo mais. Então, a gente está num... Não sei o que vai ser para frente, mas a gente precisa cuidar, porque, de repente, como serão os nossos próximos médicos, os nossos engenheiros, os nossos... Cientista. Que vão cuidar da gente. A gente sabe que tem muita gente boa no meio, mas ao mesmo tempo também a gente percebe uma certa assim questão do meu direito,
Eu tenho direito, mas o meu dever, o respeito Sim. com relação ao meu próximo, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Não sou só eu que tenho direito, o outro É. também tem, sabe? Então eu vejo isso como uma coisa, uma bola de neve, né? Que vai passando e vai crescendo. E Ninguém isso resolve. acaba. É, Ninguém resolve. não tem, não sei se daqui a um tempo vai dar um boom assim, que de repente o pessoal vai acordar. Não sei. Vai ter que acontecer alguma coisa, né? Vai. Mas, assim, a gente tem que cuidar com essa questão. A gente sabe que tem muita gente que se preocupa com isso, mas ao mesmo tempo tem gente que não esquenta muito a cabeça, né? Vou trabalhar para Pra quê? quê? Se de repente lá eu tenho um auxílio assim, Sim, outro sim. auxílio É. assado, Hoje né? tá assim, né? Hoje tem os Então, livros do lado. entendeu? Então isso torna a coisa muito fácil e não é por aí, né? O interessante é você conquistar, você fazer, você crescer. Esse não é você falando professora, nós participamos da reunião lá na escola, e onde a diretora, a professora falando sobre as vestes, comportamento do jovem na escola, né? E o incrível que não é para ir com uniforme, eu virar, não é. Aí você fala, eu não vou, mas não vou. Ela não vai fazer, ela não vai, porque o pai não vai com a mãe, não vai na reunião. Os pais que vai, os filhos não precisam de reclamação. Então, o que você está falando? Então, essa mentalidade dos pais não acompanhar os filhos em reunião, de não respeitar a regra da escola, né? Porque tem as Sim. regras da escola, do uniforme, entrada e saída. Então, isso está criando, o pai e a mãe estão criando essa filosofia na cabeça do jovem, que pro futuro ele está levando para o trabalho também. Ele está indo para o serviço do trabalho. Porque ele acha que se ele estudar, ele acha que se ele fizer isso, ele tem um emprego garantido. E não tem um emprego garantido. Você sabe que não basta que a pessoa estudar que vai ter um emprego. Ele tem que ter o estudo, mas ser uma pessoa formada, ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que procura. Eu sempre falo para minhas filhas em casa, você tem que estar perto de quem tem para te oferecer. Né? Então você falou, você é na escola, tem que ter o diretor, tem que ter tudo. Sim. A empresa é a mesma coisa. Então você tem que aproximar de quem pode te dar uma chance, oportunidade. E você tem que mostrar aquilo, né? Mostrar. Mostrar o seu serviço, o seu empenho e tudo mais, né? Às vezes a pessoa vai falar para você, mas você puxa saco. Ah, você é isso e aquilo, não é isso que você escuta? Quando você com o professor deve ter escutado a cada conversa Sim. desconfortável, né? E assim é o dia a dia. Só que o que eu falo, se eu deixar um legado para as meninas, que no futuro a gente vê que elas estão bem, estão sucedidas na vida, a gente vai ficar feliz, porque elas ouviram a gente falar, né? Porque o mercado, ele é cruel. Ele dá mais tira, Uhum. não é? Ele não tem, você tem que sustentar aquilo. Ah, é que eu falo, você estudou? Não para ali, você tem que estudar mais. Você fez aquilo, vai e faz aquilo, né? É porque, queira ou não, a tecnologia está evoluindo tudo Sim, muito rápido. Então você tem que buscar conhecimento conhecimento direto. direto. Você tem que buscar se aperfeiçoar. Ai, hoje saiu uma máquina assim, daqui a pouco já saiu Sim. outra máquina, né? Que nem nós temos as máquinas antigas. Ah, mas essa máquina não dá. Vamos pensar melhor que dá. Vamos pensar que dá. Vamos adaptar alguma coisa. Tem que ir para frente. Para trás não pode voltar mais. Não tem nem como nós voltar para trás mais, né? Então a gente tem que pensar sempre para frente. Então o mercado, Márcio, ela está recheado de oportunidade, mas está recheado de quem é desinteressado também, né? Pessoas que não quer se aperfeiçoar, não quer melhorar, não quer, parece que não quer mudar a vida dele. Falando mal aí com essa confusão danada de auxílio para lá, auxílio para cá, tem pessoas que preferem viver assim, né? Uhum. E só que alguém paga caro com isso aí, né? Alguém paga caro. E assim, como é que a empresa está pensando em montar? Porque assim, chega uma hora que de repente você não consegue achar mão de obra no mercado. Mas aí, como é que você vai dar um olé nessa turma aí? Como é que você vai fazer para suprir a sua necessidade dentro da empresa? Nós já começamos a fazer isso já uns 5 anos atrás. Hum. Nós tínhamos um trabalho que era bem manual mesmo, e que ocupava a média de 8, 10 pessoas para fazer. Aí chegou um dia que não essa mão, os que estão entrando agora não conseguem fazer, não quer machucar a mão, não pode fazer isso, tem dor nas costas, então um monte de situações que desconfortantes que entrou. Aí, aonde que chegou um dia nós na reunião, o meu supervisor com o gerente falou: eu não sei o que você vai ter que fazer, mas vai ter que mudar. A gente vai ter que trazer uma solução para isso. Vai ter que inventar alguma coisa.
E aí começamos a trabalhar, e eliminamos essas 10 mãos de obra. Arrumamos uma maneira diferente de fazer, adaptar as pessoas, entrar naquele sistema novo, modificar o sistema do layout, fazer uma grande mudança até no comportamento das pessoas, para poder fazer. Graças a Deus, aquilo foi eliminado. Porque se não tivesse feito aquilo lá, tinha parado. Tinha parado. E faz parte da linha de produção, vamos dizer assim. Faz parte, porque a gente tem que atender a linha, né? Nós temos que atender os clientes, porque os clientes não querem saber. Estão pedindo. Hoje mesmo foi um pedido grande. E os Estados Unidos também compram muitos produtos para lana, né? Uhum. Então, é uma responsabilidade até para o país de fora. Que você tem que entregar na data certa. E aí você tem que mudar e modificar. Agora a gente está fazendo no Brasil, tem uma outra situação, nessa mesma situação, que a gente não está conseguindo fazer e que a gente já está trabalhando em cima com a equipe, conversando e pedindo ajuda para todo mundo, para a gente fazer com que isso anda também. Isso, Márcio, aconteceu com o quê? Com a lavoura de café, com o algodão, não é? Aqui no com a sítio soja, também, sim. não é? Você lembra de primeiro, antigo? Tinha trabalhador para colher laranja. Sim. Hoje já não existe mais. Você não acha mão de obra para isso? Não acha. O que os empresários teve que fazer? Novas máquinas modernas, né? Modificar todo o sistema. Você vê, ontem imagina que tem uma máquina de colher café. Eu nunca imaginava uma coisa dessa na minha vida, porque a dificuldade que é para colher café. Antigamente a gente até tinha, mas se a gente for procurar hoje, mão de obra hoje, você não encontra. Né? Tem um amigo meu que perdeu mais de 300 sacos de café porque não achou gente em Minas para colher. Olha a situação. Não achou. Né? Não acho, nem pagando R$300 por dia, não achava o cara para colher café. Então, e tem o tempo de colher nessa estrada. Senão perde tudo. Domingo a gente estava conversando um pouquinho, aí você estava falando do programa do Jovem Aprendiz. Sim. Isso ajuda também dentro da empresa, nesse sentido de você formar um trabalhador, uma pessoa que de repente vai ficar ali, a empresa consegue. É um bom programa esse? Eu acho um dos melhores programas que está sendo atuado agora, sabe? Eu acho que o Jovem Aprendiz, para mim, principalmente, eu sou um dos pioneiros lá que trabalha com o Jovem Aprendiz e o que pego mais Jovem Aprendiz é eu. E por quê? Porque o Jovem Aprendiz, ele já vem com vontade do primeiro emprego. Uhum. Ele tem sonho de comprar seu celular, comprar seu carro, comprar sua moto, né? Ele vem com toda essa fantasia, tudo que é bonito. E aí ele chega lá e nos encontra e aí começa a ensinar ele tudo aquilo que a gente precisa. E eles aprendem. Tem muito jovem, tem o que reclamar. Eu tenho mais reclamação de adulto do que de jovem aprendiz. O adulto já vem com vício, né? Vem com vício. Principalmente se pegar dessas outras indústrias que ele já vem com aquela manha de outros problemas, ela traz para dentro da empresa, até atrapalha a gente. Agora você pega o jovem aprendiz, eu estou aproveitando quase todos. Uhum. Futuramente, ali vai ser tudo a geração de jovem aprendiz, sabe? Já tem, eu acho que uns 80% já da produção com eles. Olha que legal. As meninas, os meninos, sabe? Então eles chegam, dali fica um ano, aí já próprio eles ficam e continuam. Então eu acho que a solução imediata agora é contratar essa garotada, jovem aprendiz. Eu acho que devia valorizar mais... Financeiramente. Né? Valorizar mais eles, para que eles tenham mais vontade. E isso também, são solteiros, né? Não tem aquela preocupação de coiseira, tudo que às vezes um pai de família tem. E é mais fácil a gente lidar. Eu tenho facilidade de lidar com eles. Às vezes as pessoas acham, o João é meio, né, assim, mas não é. É que a gente tem uma habilidade de trabalhar com eles. Eu gosto de trabalhar com o jovem aprendiz. Quando lançou as pessoas deficientes, que a gente temos também, que tem que dar oportunidade, a gente temos também essas pessoas que problemas que tem, né? Que a gente também tem pessoa boa nesse campo também. Sim. Temos. Que o pessoal muitas vezes luta, né? Luta muito, apesar da sua deficiência. Eles não entregam. Eles querem trabalhar, então, querem produzir, né? E eles não dão trabalho, não respondem para vocês. É umas pessoas excelentes, sabe? Então, o mercado, às vezes, tem pessoas que falam assim, mas chega lá e fala assim, eu trouxe uma ficha aqui, um pai de família tem filho, tem tudo. Você começa a ler o currículo da pessoa, difícil. Aí você vê de um jovem aprendiz, você vai precisar fazer uma balança, né? Então, assim, e tá difícil de encontrar jovem aprendiz também para contratar. Porque todas as empresas estão pegando, né? Pegando, né? Jovem aprendiz.
Então, também, também raro de conseguir pegar eles. Mas Já tá virando uma concorrência legal ali, né? você vê loja, mercado, que no antigamente não tinha, né? Sim. Hoje você vê em todo lugar tem um jovem aprendiz. Loja de joia, né? Aquela loja que o Nico trabalha mesmo. Não sei o nome da loja, mas também tem os par de. Então, assim, tem bastante jovem aprendiz no mercado. E eles estão bastante felizes, bem contentes. As meninas, os meninos. E não dá trabalho. Então, os adultos aí que se cuidem. Eles têm que mudar um pouquinho a postura Tem que deles, mudar. Tem né? que Tá. mudar. Outra coisa, Márcio, também aposentado, voltando, trabalha muito também. Muitas pessoas Uhum. aposentadas, boa também. Uns senhores ou senhoras aí que eu vou falar para você. Tem uma lá, a gente tem uma senhora costureira lá que não tem para ninguém. Tá lá com seus 60, 65 anos. Mas tá lá tá firme e forte, né? E não acha. Mas aí que tá, eu acho que nessa questão que vocês trabalham ali, é muito manual, é mais difícil mesmo você encontrar alguém que tenha essas habilidades hoje em dia, né? Principalmente costureira, né? É, Você vê o nosso chapéus lá, ele é um chapéu bem trabalhado. Se for ver lá o chapéu para lã, as costuras, as carneiras, tudo bem feitinho, né? Então são as mãos de ouro lá que faz aquilo. E que são as 50, as 60, né? que faz aquilo lá. pessoal mais madurinho, né? E que os mais novos não... tem que treinar. As que estão interessadas, eu gostei. Você gostou? Vai para aprender. Nesse meio todo aí, a gente percebe que as dificuldades são grandes, né? E como exercer a liderança nesse meio todo? É um desafio. É um desafio. Porque a empresa, ela investe, tem psicólogo com a gente, tratamento, essas coisas, curso, para poder lidar com essas coisas aí. Há pouco tempo, a doutora Ana, ela esteve com a gente, ajudando nessa parte aí você entender a personalidade das pessoas, conhecer a ética de cada pessoa, poder trabalhar com ela. Eu tenho um grupo de 30 e poucas pessoas. E aquelas pessoas são completamente diferentes. E eu preciso igual. Eu preciso que elas sejam tudo igual lá na produção. E fazer com que elas trabalhem tudo igual. E produzam tudo igual. A minha esposa sabe como é que eu chego em casa, né? Sabe como é que eu chego em casa à tarde. Porque, às vezes, Márcio, não é o cansaço físico, mas é o mental, né? Sim. Tanta informação que você tem que passar. E você tem que tratar as pessoas com respeito. Se você tem que ter educação, as pessoas podem te xingar, mas você não pode. As pessoas podem responder para você, mas você não pode responder para elas. Então a liderança ela tem que estar ali como se fosse um intocável, né? Tá, lógico que é ferro, mas a gente está sempre conversando com os mais altos da gente para poder nos ajudar, porque tem hora que dá desespero. A gente está ameaçado, né? Várias vezes foi ameaçado já. Sabe, pessoas que não concordam às vezes e acham que a gente, apesar que nós temos todo o apoio da empresa, né? Mas pessoas que ameaçam a gente. Te pega lá fora, não sei o quê, isso aqui. Então é difícil. Então você conduzir o seu trabalho, a sua responsabilidade com pessoas assim é difícil. Por isso que hoje a empresa está passando por uma triagem Bem grande. Uhum. E hoje a gente assim, anda procurando, pegou pessoa de dentro da empresa já. Surgiu uma vaga X. Então a gente vai fazer uma triagem dentro da empresa para ver se quem encaixa ali. o perfil daquela pessoa. Tá? E a maioria das pessoas vai dar certo, né? A gente, somente o jovem aprendiz que a gente contratou, o meu vai ser para frente, né? Que chega, a pessoa vê que a pessoa vai embora. Mas a liderança é bem pesada para aguentar essa pressão. Não é muito fácil, não, sabe? A gente tem dia que dá vontade de pegar uma linha e falar assim, eu vou embora para casa, descansar, porque não é fácil. Tem que ficar ali o dia inteiro, ouvir reclamação, ouvir isso, cobrança. É por isso que eu falo, liderança tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? Sim. Tem que saber ouvir, tem que saber articular, tem que saber como falar, tem que, olha, porque se você não for um líder, assim, eu acho que isso também serve também em qualquer lugar.
dentro da família, ou mesmo dentro da igreja, ou mesmo no ambiente de trabalho, você tem que ter um jogo de cintura, saber lidar com as situações, e nem sempre é fácil. E nem todo mundo tem essa habilidade, né? Não tem. Márcia, eu vejo o maior líder dessa terra. Você sabe quem é o maior líder dessa terra? Uhum. Eu vejo um texto que Jesus está adiando a situação e está liderando o reino do céu aqui na terra, transmitindo o amor do Pai eterno aqui na terra, mas um grupo de pessoas aqui na terra é contra ele. Questiona. Questiona Jesus e ele pega um grupo machista, né? E pega uma mulher em pecado e coloca no meio de todo mundo e diz para Jesus, né? Tu não é o rei, se não é o mestre, o que você acha dela agora, né? Mas Jesus, como um líder espiritual, como um líder inteligente, ele não falou uma palavra, não foi? Uhum. Simplesmente ele abaixou a cabeça, escreveu ali no chão, e falou uma palavra: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então eu carrego esse texto muito comigo assim, nesses momentos difíceis de uma liderança, porque você imagina Jesus ali naquela situação, sair do jeito que ele saiu, Sim. né? Mas ele era Ele foi posto à prova ali, né? Mas ele era o filho de Deus. Não, eu sei que ele era filho de Deus, mas só que ele usou toda a sabedoria do Pai para poder sair. E aonde que a gente tem que usar a sabedoria do Pai também, né? O Pai eterno. Nós tem que usar. Porque são os momentos, você como professor, com certeza você teve que ter usado várias situações dessa. Que você está numa liderança, mas alguém te coloca você em prova. Aí você olha para sua casa, para sua família, para suas dívidas, né, para sua saúde, né? E fala: Senhor do céu, me ajuda aqui. Me ajuda aqui a você liderar isso. Então, o líder é aquele que dá direção, né? O líder é o que ensina. O líder é um pai, é um conselheiro. O chefe é aquele cara que está sempre ao lado do funcionário, mesmo ele sendo contra a gente está ali apoiando ele. Então, ser um chefe de hoje não é fácil, não, porque eu lembro sempre de Jesus, para liderar não é fácil. Então, a igreja, principalmente, né? Não sei, a gente conhece muito pouco aqui, mas eu sei que não é fácil. E estar diante de um grupo, aqueles que acham que você está certo, errado. São as divergências, né? São as pessoas, e o pessoal não tem que pensar então, igual, assim, né? então a gente vai lidando com a situação e vai fazendo com que as coisas vão andando, né? Você dá um passeinho para poder virar a cabeça. E aí vai, né? Vai. Olha a cara do João ali, ele só tá escutando a nossa prosa. João, você não tem nenhuma pergunta para fazer, nenhuma declaração hoje? Não, eu só queria comentar dentro ali da questão do trabalho, porque eu acho que o trabalho também é meio dignificante, né? Quando você tem ali o seu trabalho e você, às vezes, chega ali no final do dia e você fala, pô, fiz um bom trabalho, melhorei, estou melhorando, estou fazendo um trabalho melhor, né? A gente tem o trabalho aqui na rádio, mas também tem o trabalho no sítio com o pai. Então você vai plantando as coisas, você vai fazendo o cultivo, aí a cada ano você vai aumentando, você vai vendo o lucro aumentar, mas você vai vendo o seu trabalho melhorar. Você vai aprendendo mais. Isso é legal. Mesmo. Isso é legal, né? Então acho que dentro desse... Gratificante, né, João? É gratificante. É isso que o pessoal, acho que as pessoas têm que ter em mente, né? Não é só ir ali para eu ganhar o meu salário, para eu poder comprar minhas coisas e tal, mas fazer aquilo com amor, com dedicação, para você crescer e ver o resultado do seu trabalho, buscar um resultado melhor sempre. O seu né? talento ali, né? É o seu talento, buscar aquilo que você gosta para fazer, se empenhar mesmo, se aperfeiçoar. Hoje em dia não adianta, você tem que estar aperfeiçoando em todas as áreas, né, João? Lá no sítio, quanta coisa já mudou, né? Pô. Né? Do tempinho, isso assim, porque o João Desde faz que pouco. você nasceu, né, João? Desde que você nasceu, quantas coisas mudaram, né? A gente brinca, né, que tem, o meu pai chama de zibileu, né, que tem os maquinários antigos, né, que era puxado pelo burrinho. Aí tem tudo guardado lá. E você olha para aquilo, você olha pra máquina de hoje e fala, caramba. Naquela época era muito mais complicado para fazer, era muito mais pesado, né? Hoje você tem muito mais facilidade para resolver, fazer alguma coisa ali. Né? E o que o João está falando você aprende a respeitar isso, valorizar isso. E, João, e você como jovem, a gente está prestando atenção que tem uma juventude que não estão respeitando esses valores, sabe? Acho que porque o pai dá tudo, porque a mãe dá tudo, não valoriza, né? Eu gosto de coisas antigas. Tem umas coisas assim.
De repente você tem lá eu tenho lá o meu primeiro despertador em 83, quando eu entrei na Prada, eu comprei. Para mim tem um significado muito grande. Porque o primeiro relógio que eu comprei em 3 pagamentos nas Casas Buri. Quem lembra das Casas Buri? Um despertador. Sim. Em 83, eu não tinha relógio para despertar, eu tinha que levantar 4 horas da manhã. Eu fui lá e comprei aquele campainho que vai ter barulho. Nossa, aquele bem discreto, né? Você dá. Nossa, aquela corda e tal. E para mim acordar 4 horas da manhã. E as meninas viram lá, a Nicole gosta da coisa dela, ela sempre vai lá ver lá, né? Ela gosta de coisa. Então eu tenho o despertador, eu tenho outras coisas, máquina, eu tenho umas coisas antigas. Eu quero fazer um museuzinho lá em casa, eu tenho essa vontade de fazer uma disposição do museu. Só que, para mim, ela tem um valor. É um valor muito grande. Pode ser que para eles não tem, mas para mim, só que é importante eles respeitar esse valor que eu gosto, né? Sim. Isso que o João tá dizendo. O pai tem lá os seus museuzinhos lá, guardadinho, que você também se admira, que um dia, né? Aquilo vai virar história. Já virou história para você, Sim, né? sim. Bom, pessoal, eu estou aqui também com o João, né? E com a Micaela, que é minha filha, e minha esposa Graça. Está aqui ouvindo, né, Márcia? Pois é, tá Eles todo não mundo no tão estúdio falando, aqui. Elas mas estão tão aqui, ó. ouvindo aqui, né? Estão aqui curtindo com a gente aqui. Uma plateia aqui. Estão ouvindo nós contar um pouquinho de história. Mas isso aí, né, Nossa. Márcia? Isso é muito bom, né? A gente lembrar um pouquinho também do nosso passado, nossos pais, nossos avós, né? Que nos ajudou tanto aí a... Ó, João, nos anos 73, 74, 75, 76, até nos anos 78, que eu vim para em 79, vim para Limeira. Eu lembro que eu era da Aquisarado, com aqueles burros, Sim. sabe? As mulas. Márcia, eu trabalhava com meu avô e um dia a gente pegava o enxadão, João, e ia arrancando aquelas toceiras de arroz com enxadão. Menina do céu, aquilo é uma canseira danada. Uma loucura. Uma loucura. Eu com meus 15 anos, 14 para 15 anos. Falei, Jesus Cristo, isso aqui não é sido para homem, não. Né? Pensar comigo. Eu pensar comigo. E o meu avô lá e tal, né, arrancando. Deu estrala na minha cabeça. Fui lá, tinha o burro, até hoje, que não até hoje, que é uma crioulo burro. Aquele arado de mão, sabe? Deitei bem ele, amontei o burro e cheguei e fui lá naquelas toceiras, arroz, só foi tirando as toceiras. Pronto, olha lá, já deu uma evolução no serviço ali. O meu avô olhou aquilo, menino, onde você tirou da cabeça? Nunca mais nós sofremos daquele jeito. Toda vez eu não pego o burrão fazer aquilo lá. Então, quer dizer, olha como é que as coisas andam, né? Isso lá, eu lembro que foi 76, 77, molecão naquela época lá. Eu fiquei tudo feliz porque eu fiz aquilo lá, né? Porque... Você teve aquela ideia que de repente ajudou e evoluiu ali no serviço. E eu sofrendo aquela enxada ali, não. Só quem trabalha na roça sabe a dificuldade que é um enxadão ali, enxada, né? Então é valorizar essas coisas e guardar isso no coração para sempre, né? Porque a Micaela nunca viu isso, mas ela vê as histórias contar, né? Mas é aí que tá, né? Muitas vezes ali no seu trabalho, no seu dia a dia, muitas vezes você tem uma ideia, alguma coisa que de repente ajuda a melhorar, a fazer aquela coisa fluir muito mais fácil, né? A gente vai com os anos se adaptando. Então, Márcia, hoje trabalhar numa empresa não é igual antigamente, que ganhava bastante dinheiro também, que hoje... Sim, a situação né? As empresas também deu aquela enxugada, aquelas reduzidas, muito imposto também, né? Elas pagam demais. Até dó no patrão, que pega folha de imposto para pagar também, porque não é fácil. A gente cobra, mas também eles pagam muito. E às vezes o patrão tem até vontade de repassar para você um salário melhor, mas através dos impostos também, ele fica amarrado também, né? A carga tributária é muito grande, né? Muito pesada. E às vezes as pessoas não entendem. Eu sempre falo assim, ó. Eu sempre comento até assim com as pessoas. Quando você vai para o seu trabalho, e tem pessoas, Márcio, que falam assim, usa até as suas devoções, as suas religiões, para dizer, eu sou cristão, eu sou crente, eu sou católico, eu sou aquele monte de coisa, ele fala. Sim. Só que na hora de estar no ambiente de trabalho, ele não é nada disso. Não é criticando. Por quê? Tem pessoas que vai para o seu trabalho, para buscar fonte de renda, ele fica conversando com as pessoas, ele fica no banheiro, enrolando no banheiro, quer fumar, aí ele tem 8 horas, 8 para trabalhar, se ele produzir 6 horas por dia, o resto é tudo... Então, tem muitas pessoas que não se preparam para a vida. Tem pessoas que não gostam que eu falo isso, mas eu falo, é uma realidade, né? Ser honesto com aquilo que Deus te deu. Eu sou uma pessoa que eu sou muito honesto com aquilo que Deus me promete, sabe? O que é meu,
do outro. É do outro, né? Então, assim, às vezes também muitas pessoas sofrem por causa disso também. O que você falou, não assume aquela responsabilidade. E tem serviço, hein? Tem emprego, né? A gente vai andar por aí, tem muito emprego. Mas ontem mesmo nós fomos no mercado, tá uma puta pra conta no mercado lá, né? Repositor, caixa, não sei o quê. Tá lá. Mas Basta você querer É, realmente. ter vontade, né? Ah, eu vou ganhar pouco. Mas começa num pouco. Ninguém começa bastante, né? Quantos anos você foi professora, Márcio? Nossa, agora você fez uma pergunta difícil. Acho que foi professora mesmo. E agora, não? Eu sei que eu aposentei com 32 anos de serviço, porque depois eu fui Não. professora, tá? No meu começo de trabalho, assim, lá, nem vou falar a época, Você é aqui de Limeira mesmo? 80, sou aqui de Limeira. Então a gente trabalhava em escola rural, você tinha as 4 séries juntas. E ainda tinha que fazer a merenda Sim. e manter a escola limpa. Gente, Era as quatro é, séries juntas, não era eram as fácil não, 4 hein? séries juntas, entendeu? Mas, gente, era uma coisa tão gostosa, porque fluía, rendia o Eu serviço. sou daquela época olha, eu sentava na carteira, o primeiro e o segundo ano tudo junto. Carteira só, né? É, aquela de Agora sim, duas, o banquinho e é. tudo mais e A tal. professora tomava para dar aula pro primeiro, pro segundo, pro terceiro, tudo junto. Entendeu? Mas foi uma época muito boa. É. Era diferente do que hoje em dia. Hoje em dia, para você pegar uma sala assim de 15, 20 alunos, sei lá, dependendo da turminha, gente, você se desgasta muito mais do que você se desgastava naquela época. É. Entendeu? É prestar atenção na época, né? Entendeu? Então, faz parte, né? Mas eu fui coordenadora, fui vice-diretora, aposentei como vice-diretora na época. Entendeu? Já faz 7 anos que eu tô aposentada. Mas tô procurando sala pra aula, pra Eu trabalhar faz de novo. 5 anos que eu já estou aposentado também, né? Me É. aposentei já faz 5 anos também. Mas eu não pretendo me aposentar, é definitivo, Não, né? não, não, a gente não pode. Se Ah, a gente ficar assim, a gente fica doido e a gente que tá acostumado não tem como. é. E deixa o pessoal de casa louco também, né? Deixa. Então o negócio é sair de casa e tocar o barco. Mas eu deixo o convite aí para os nossos amigos que vai nos ouvir aí, que tem seus filhos, né, neto, que prepara eles, né? Não, mas assim, mentalmente, explicar. Márcia, eu até comentei com a minha esposa esse dia para trás, as pessoas não sabem fazer nenhum currículo. Essa era digital, né? Esse dia eu recebi de um jovem, nem nome dele tinha. E queria entregar o currículo. Nem nome tinha, não tinha dado nascimento. A pessoa me entregou, eu falei, gente, mas isso aqui não é um currículo. Você leva para essa pessoa, vai para colocar o nome dele, a data de nascimento, o endereço onde mora, telefone, aí colocar a identificação do que ele, se ele trabalha, se ele não trabalha, o que ele fez. Então, o que acontece? Aí eu vou mandar para o senhor, né? É, Seu celular. Você olha aquilo, não faz sentido. não faz sentido. Então você vê. Então, o jovem que vai entrar no mercado procura fazer um currículo bem feitinho, bonitinho, pede um orientador, uma orientação, conversa com o seu pai e a mãe não sabe, né? Porque às vezes tem pai e Uhum. mãe que não sabe. Procura, faz uma coisa legalzinho, vai para um emprego, se arruma bonitinho, né? Não vai com aquelas calçonas, não vai com esse negócio. Vai com sentido, né? Trabalhar, né, João? Aquele sentido assim, meio caipirão, meio. Vai arrumar o trabalho. Agora tem um jovem que às vezes quer trabalhar, mas fica naquela, né? Você sabe que eu tava vendo uma reportagem também esses dias, que tem muita gente que mente no currículo. Sim. Então, isso também é uma coisa que faz com que você já entre com o pé esquerdo, porque você já entra desacreditado, porque o pessoal Sim. começa a perceber que aquilo que você colocou no Sim. seu currículo é mentira. Mentira. Só na entrevista. Ó, porque além de passar pela a escola, passar pela triagem, do RH, tudo, depois passa pelo encarregado dentro da área, né? Uhum. Você vai fazer uma entrevista, você vai perguntar. Uma perguntinha básica que eu vou falar para você. Você pergunta para você, João, quem é você? Fala um pouco de você. As pessoas não sabem. Não consegue se expressar, contar, né? O que é? Não sabe. Ela não sabe se falar dela mesmo, né? Se eu posso falar isso aqui. Há uns anos atrás, Ó, ó o nosso tempo, hein? uns anos Ó o atrás, nosso tempo. o João vai cortar essa. Uns anos atrás, chegou uma moça, mais ou menos estava em torno de 35 graus, quase 40 graus, trabalhar. Veio fazer um teste comigo. Hum. Moça magrinha.
uma jaqueta de frio, grandona. Eu estranhei aquela moça daquele jeito. Falei, meu Deus do céu. Aquele calor e a moça Aquele de jaqueta. calor, ela foi fazer um teste, né? Com a jaqueta aqui em cima de frio, coisa... Eu olhei assim e falei pra mocinha, tem coisa estranha aí, né? Falei, será, Jô? Acho que até é frienta mesmo. Falei, que esse calor, frio, né? Bom, vai pra cá. Ela tava grávida, de 3 meses, tentando enrolar gente pra trabalhar, pra ver se pegava um emprego pra ela. Não passa, não tem jeito. Eu já desconfiei. Aí eu já liguei, né, pro pessoal responsável para fazer um melhor para ver. Ela tava grávida, você vê. Olha como é que é as coisas. Então, há umas coisas assim meio esquisitas lá no meio da contratação que você tem. Fica esperto. É que realmente. A questão muitas vezes assim talvez ela não tivesse outra saída, talvez para conseguir um emprego ali, Sim. então mas não adianta, né? Não Porque adianta. isso vai aparecer. Não tem como ela ficar mentindo aqui, segurando aqui. Não tem. Então, são situações assim que vai gerando e vai. E tem tantas histórias para contar para você, a gente fica até. Não dá não, né, João? Porque senão, a gente vai muito longe. Jonas, eu quero agradecer a sua participação aqui, foi muito gostoso bater papo com você, tá? Então, te agradeço de coração por esse momento nosso aqui, tá? Espero, Márcio, que os nossos ouvintes aí aproveitem alguma coisa, né? Que a gente falamos aqui, trocando uma experiência de trabalho, de muitos anos de vida aí, lidando com as pessoas. Que, na verdade, o desejo nosso, de empresa, de todos, é que todas as pessoas cheguem bem, vai trabalhar bem, volta para casa bem e que a gente possa ajudar, principalmente os nossos jovens aprendizes, que é uma benção, que eles estão aí. E a empresa Pralana está de braços abertos aí para receber esses meninos, essas meninas aí. E o vovô e a vovó também, não pega o vovô e a vovó também, tá? Então, todo mundo que esteja disposto a trabalhar, né? Vou trabalhar. Então, um abraço a todos, né? E que Deus abençoe, que nosso Senhor Jesus Cristo aí esteja no controle da vida de todo mundo. E que o Espírito Santo, Senhor, ilumine o caminho de todos nós. Amém. Lollapalooza. Então, gente, mais uma vez agradeço a todos que estiveram ouvindo a gente hoje, nesse horário aqui das 14 horas. E lembrando também que depois, às 18 horas, vai estar no YouTube, né, João? Esse bate-papo. Exatamente. Se você perdeu ali talvez o comecinho, 18 horas no YouTube, Luteranos Pires e a CLB já estará disponível na íntegra para você. É isso aí. Gente, um abençoado final de semana. Que Deus nos abençoe, guie e cuide dos nossos passos. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Não deixe de escutar as nossas demais programações da rádio. Tem Momento Up toda quarta-feira. Tem Revitalizar de segunda a sexta. Tem programa esportivo de segunda-feira agora. Toda segunda, 7h30 da noite, nós estamos ao vivo aí para bater um papinho legal também. Então fica aí o convite. No mais, um excelente final de semana e até semana que vem.